Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da primeira avaliação trimestral de Ciências Humanas do terceiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Leia o texto abaixo. Brasil República. A Primeira República, também conhecida como República Velha ou República Oligárquica, teve como grandes características o clientelismo, o mandonismo e o coronelismo. O clientelismo pode ser definido por uma troca de favores em que alguém concede algo em troca de benefícios políticos. Já o coronelismo é definido pelo poder exercido pelos coronéis, grandes proprietários de terra, sobre a população, exigindo-lhe voto como forma de atender aos interesses da oligarquia. Por fim, o mandonismo é o controle que os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população comum. De acordo com esse texto, a política brasileira durante a Primeira República foi organizada com base, letra C, no autoritarismo. Podemos perceber isso nos seguintes trechos. Já o coronelismo é definido pelo poder exercido pelos coronéis, grandes proprietários de terra, sobre a população. E aqui outro trecho, ó. O mandonismo é o controle que os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população comum. Questão número 2. Leia o texto abaixo. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Título 3º. Dos Poderes e Representação Nacional. Artigo 9. A divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece. Artigo 10. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro: o poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Artigo 11. Os representantes da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral. Artigo 12. Todos estes poderes no Império do Brasil são delegações da nação. Esse texto revela que os agentes da organização política do Império Brasileiro, a resposta é a letra A, concederam maior direito de intervenção do governante. Podemos ver isso nos seguintes trechos. Os representantes da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral. Todos estes poderes no Império do Brasil são delegações da nação, então remete ao imperador. E o imperador, ele tinha o poder moderador. A Constituição, ao estabelecer o poder moderador, conferiu ao imperador um importante instrumento que lhe permitia intervir em casos de conflitos interinstitucionais, assegurando sua preponderância sobre os demais poderes. Então, o poder moderador está acima dos outros três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Questão número 3. Observe as imagens abaixo. O processo de arenização do solo, ilustrado nessas imagens, está relacionado. A arenização ocorre pelo desgaste do relevo em solos arenosos, algo comum em áreas de clima úmido. As principais causas da arenização dos solos são de origem antrópica, como a retirada da cobertura vegetal e a atuação intensiva da agricultura ou pecuária em locais de solos com composição arenosa. Então a resposta aqui vai ser a letra B. A retirada da vegetação para expansão agropecuária. Questão número 4. Leia o texto abaixo. A importância de ter uma empresa sustentável. Cada vez mais, as empresas estão tomando decisões estratégicas em torno de suas políticas de sustentabilidade corporativa. Isso ocorre à medida que indivíduos, comunidades e governos priorizam a sustentabilidade cada vez mais como um aspecto essencial que qualquer outra política corporativa ou social. As organizações que foram proativas e apostaram em incorporar práticas sustentáveis na gestão de seus negócios já estão obtendo benefícios significativos de suas práticas voltadas para o futuro.
Uma maneira de as empresas se adaptarem às novas demandas ambientais descritas nesse texto consiste em, então, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é a busca pelo equilíbrio entre o suprimento das necessidades humanas e preservação dos recursos naturais, não comprometendo as próximas gerações. Sustentabilidade refere-se ao princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Então vamos para as alternativas. Letra A. Evitar a utilização de fontes de energia renováveis na produção? Não, ao contrário, tem que incentivar o uso de fontes de energia renováveis. Letra B. Explorar matérias-primas baratas em países em desenvolvimento? Também não. Isso aqui pode tirar o equilíbrio entre o suprimento das necessidades humanas e preservação dos recursos naturais. Letra C. Instalar estrutura produtiva em locais afastados das cidades? Também não, isso aqui não tem nada a ver com a sustentabilidade. Letra D. Investir em produtos que apresentem características biodegradáveis? Então, essa aqui é a nossa resposta. Um produto é classificado como biodegradável quando sua decomposição é rápida, comparado aos produtos tradicionais. Além disso, ele precisa ser absorvido rapidamente pela natureza, gerando menos impactos ambientais. E a letra E, substituir a mão de obra humana por maquinários autônomos? Isso aqui também não. Questão número 5. Leia o texto abaixo. Os movimentos sociais no Brasil. No início do século XX, era muito mais comum a existência de movimentos ligados ao rural, assim como movimentos que lutavam pela conquista do poder político. Em meados de 1950, os movimentos no espaço rural e urbano adquiriram visibilidade através da realização de manifestações em espaços públicos, rodovias, praças, etc. Os movimentos populares urbanos foram impulsionados pelas sociedades Amigos de Bairro, SABS, e pelas comunidades eclesiais de base, CEBS. Nos anos 1960 e 1970, mesmo diante de forte repressão policial, os movimentos não se calaram. Havia reivindicações por educação, moradia e pelo voto direto. Em 1980, destacaram-se as manifestações sociais conhecidas como diretas já. De acordo com esse texto, os movimentos sociais são, letra A, instrumentos de reivindicação. Podemos ver isso no seguinte trecho. Havia reivindicações por educação, moradia e pelo voto direto. Questão número 6. Leia o texto abaixo. A política, valorizando o humano, o pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional, valorizou o pensamento racional e criou condições para que surgisse o discurso ou a palavra filosófica. Essa afirmação evidencia que a política e a filosofia, letra A, depreciam o pensamento humano? Não, está errado. Ó. Valorizando o humano ou o pensamento. Letra B, estão distantes do discurso racional? Também não. Ó, e a decisão racional. Letra C, estão excluídas das invenções humanas? Também não. Aqui fala valorizando o humano ou pensamento. Letra D, possuem raízes consideradas comuns? Essa é a alternativa correta. Aqui, ó, valorizou o pensamento racional e criou condições para que surgisse o discurso ou a palavra filosófica. E a letra E propõe a discussão irracional? Não, discussão racional. Questão número 7. Leia o texto abaixo. O período da história brasileira iniciado com a proclamação da independência em 1822 e encerrado com a proclamação da República em 1889 ficou conhecido como Brasil Império. Outro ponto característico dos reinados brasileiros foi a manutenção da escravidão, mesmo com diversas pressões internas e externas para que fosse abolida. Apenas em 1888 houve a abolição, o que representou também o fim do Império, em decorrência de sua base social ter sido construída sobre os grandes latifundiários escravocratas. De acordo com esse texto, o Estado brasileiro no período imperial era sustentado
Letra E, por uma sociedade construída sob o trabalho compulsório. A gente percebe no seguinte trecho, ó, sua base social ter sido construída sobre os grandes latifundiários escravocratas. Questão número 8. Leia o texto abaixo. Os abolicionistas se opunham ao regime escravista e eram indivíduos oriundos de diversas classes. Abarcavam desde religiosos, republicanos, elite política, intelectuais brancos, alforriados, dentre outros. As mulheres também tiveram um grande papel nesta luta. De acordo com esse texto, o abolicionismo brasileiro foi caracterizado como um movimento social, letra B, porque ele foi oriundo de diversas classes e abarcavam desde religiosos, republicanos, elite política, intelectuais brancos, alforriados, dentre outros, caracterizando-o como um movimento social. Questão número 9. Leia o texto abaixo. Historicamente, o homem tem buscado no ambiente natural meios de prover suas necessidades elementares como alimento, vestuário e habitação. O crescimento da população humana refletiu diretamente sobre o nível e a diversidade dessas necessidades. A partir da segunda metade do século passado, pesquisas evidenciaram que em várias partes do mundo a forma de relacionamento entre o homem e a natureza estava atingindo limites insustentáveis para sua manutenção. Iniciativas de caráter pessoal, empresarial e não governamental são fundamentais para o encaminhamento de soluções para inúmeros problemas ambientais e, nesse contexto, espera-se muito da atitude dos cidadãos. Com base nesse texto, as práticas de cidadania têm um papel fundamental para: letra A. Aumentar a produção industrial de bens de consumo duráveis? Não. Se aumentar a produção industrial, pode se tornar insustentável. Letra B. Diminuir o processo de êxodo urbano nas grandes metrópoles? Também não. Isso aqui não tem relação com a sustentabilidade. Letra C. Estimular o desenvolvimento econômico através do consumismo? Não. Fazendo isso pode se tornar insustentável. Letra D. Reduzir os danos causados pelo uso inadequado de recursos? Essa é a alternativa correta. Podemos ver isso no seguinte trecho. Iniciativas de caráter pessoal, empresarial e não governamental são fundamentais para o encaminhamento de soluções para inúmeros problemas ambientais e, nesse contexto, espera-se muito da atitude dos cidadãos. E a letra E, resolver as diferenças socioeconômicas existentes no capitalismo, também não tem a ver com a sustentabilidade. Questão número 10. Leia o texto abaixo. A desertificação é o processo de destruição do potencial produtivo da Terra através de atividades humanas agindo sobre ecossistemas frágeis, com baixa capacidade de regeneração. Como costuma ocorrer em áreas pertencentes a países subdesenvolvidos, a perda de solo agricultável vem aumentando significativamente, agravando ainda mais a situação das economias desses países, o que tem chamado a atenção de autoridades de todo o mundo. No entanto, o processo de desertificação só ganhou relevância a partir de um grande processo de degradação do solo ocorrido nos estados americanos de Oklahoma, Kansas, Novo México e Colorado. Entre as principais causas responsáveis pela desertificação estão o uso intenso do solo, tanto na agricultura quanto na pecuária, e as práticas inadequadas de irrigação. O problema ambiental da desertificação descrito nesse texto é consequência? Resposta à letra E. Podemos ver isso no seguinte trecho. Ó. O uso intenso do solo, tanto na agricultura quanto na pecuária, e as práticas inadequadas de irrigação. Questão número 11. Leia o texto abaixo. Povos indígenas no Brasil. Quem são? Existem mais de 230 povos indígenas no Brasil. São mais de 800 mil pessoas. A maioria dos indígenas vive em terras indígenas e o restante em diferentes cidades do país. Os índios que vivem no Brasil falam muitas línguas. São cerca de 180 línguas indígenas. Esse texto retrata, letra B, a diversidade étnica. Aqui, ó.
Existem mais de 230 povos indígenas no Brasil. O texto não fala de economia, nem de ideologia nacional, nem de pluralidade política e nem de simbologia religiosa. Questão número 12. Leia o texto abaixo. Dentro da cultura estão assuntos relacionados com política, religião, arte, artesanato, economia, linguagem, práticas e teorias, crença e razão, um mundo realmente de aspectos os mais complexos. Como se não bastasse a amplitude de assuntos a serem estudados, ainda surgem problemas os mais variados. Exemplos disso são os seguintes temas que pertencem ao campo da antropologia cultural. Onde termina a biologia humana e se inicia a cultura? Quais as influências da biologia sobre a cultura e dessa sobre a biologia humana? O ambiente tem a ver com a cultura? Quer dizer, da influência da cultura sobre o ambiente? De acordo com esse texto, o conceito de cultura utilizado pela antropologia cultural é representado a partir da ideia de que cultura é a resposta é a letra C, conjunto de obras das sociedades humanas. Aqui, ó, na primeira linha. Dentro da cultura estão assuntos relacionados com política, religião, arte, artesanato, economia, linguagem, práticas e teorias, crença e razão, um mundo realmente de aspectos os mais complexos. A antropologia cultural é uma vertente mais ampla e busca compreender como se formaram as culturas dos diferentes grupos humanos, tomando cultura como um conjunto de hábitos, costumes, valores, religião, arte, culinária e etc. Questão número 13. Leia o texto abaixo. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Título 4. Dos cidadãos brasileiros. Seção 1. Das qualidades do cidadão brasileiro. Artigo 69. São cidadãos brasileiros. Primeiro, os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não residindo este a serviço de sua nação. Segundo, os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, se estabelecerem domicílio na República. Sexto, os estrangeiros por outro modo naturalizados. Artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Esse texto destaca um trecho de um documento histórico que representa. Resposta é a letra E. Os direitos políticos e sociais dos cidadãos brasileiros em determinado contexto. Aqui no artigo 70 ele fala, ó, são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. O trecho mencionado no enunciado da questão faz parte da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, decretada no dia 24 de fevereiro de 1891. A Constituição de 1891 foi a segunda Constituição promulgada do país e a primeira do período republicano. Nessa Constituição se foi instituído o regime republicano presidencialista e também a divisão do Estado com a Igreja. Questão número 14. Leia o texto abaixo. Bill Aberdeen. Bill Aberdeen foi uma lei inglesa promulgada no dia 8 de agosto de 1845 no parlamento inglês. Essa lei concedia direitos à Marinha Real Britânica a monitorar o Atlântico Sul à procura de embarcações que traficassem africanos. Todas as embarcações brasileiras que fossem encontradas traficando africanos escravizados seriam acusadas de pirataria e os membros dessas embarcações seriam julgados, de acordo com as determinações da lei inglesa. Os navios capturados pelos ingleses poderiam ser vendidos, os escravos seriam libertos e reencaminhados ao continente africano. A lei inglesa utilizava como argumento o tratado assinado entre Brasil e Inglaterra, em 1826, e o fato de o Brasil ter assumido o compromisso, mas de ter realizado poucas ações para efetivar o cumprimento desse acordo. Com base nesse texto, a lei inglesa Bill Aberdeen teve no Brasil o papel de. Resposta é a letra D. Regularizar práticas econômicas e políticas. O tráfico negreiro tinha relação direta com a economia e as políticas dessa época, que é do primeiro reinado. A letra A.
Estabelecer limites sobre as práticas religiosas? Não, não tem nada a ver, tá falando de tráfico negreiro. Letra B. Possibilitar o domínio territorial e econômico português? Também não. Tá falando de tráfico negreiro. Letra C. Reconhecer a colônia como território independente? Também não. Letra E. Viabilizar acordos comerciais com os franceses? Não, aqui está falando do Brasil e da Inglaterra. Questão número 15. Leia o texto abaixo. Comércio eletrônico e globalização. A globalização ganhou um grande aliado com o surgimento da internet que possibilitou a interligação das pessoas, empresas e instituições de forma instantânea, o chamado tempo real, independente de distâncias ou fuso horário. O comércio eletrônico, ou como é identificado no mundo da informática e dos negócios e-commerce ou web commerce, é toda atividade comercial que utiliza a transmissão eletrônica de dados na internet ou www. Pode ser B2B, negócio de empresa para empresa, que a cada dia está se tornando mais presente tanto nos grandes conglomerados quanto entre pequenas e médias empresas, e B2C, comércio a varejo, de atendimento direto ao consumidor através das chamadas lojas ou shopping virtuais. De acordo com esse texto, a relevância da internet para usos comerciais está relacionada. Letra A. A comodidade de aquisição de produtos oferecida pela rede. Que ó, nesse trecho, ó, atendimento direto ao consumidor através das chamadas lojas ou shopping virtuais. Então, o consumidor não precisa ir na loja física para comprar. Através da internet, ele consegue fazer essa compra. Questão número 16. Leia o texto abaixo. O processo industrial e tecnológico pode ser usado a favor do meio ambiente e não mais em sacrifício dele. Para isso, é preciso juntar todos os conhecimentos possíveis para criar a estratégia do uso sustentável, que concilia interesses econômicos, sociais e ambientais. Com base nesse texto, as indústrias podem colaborar com a preservação ambiental ao, resposta letra E, utilizar uma fonte de energia limpa para a produção. Isso ajuda na preservação ambiental, porque polui menos o ambiente. Questão número 17. Leia o texto abaixo. Merkel, a menina da ex-RDA, se tornou a mulher mais poderosa do mundo. Berlim, Alemanha, 27 de setembro de 2009, AFP. A conservadora Angela Merkel, que conseguiu neste domingo um segundo mandato nas eleições legislativas alemãs, impõe-se como a chanceler preferida dos alemães e a mulher mais poderosa do planeta, apesar de uma linha política dificilmente definível. As mulheres contemporâneas ocupam cargos e posições políticas que, até pouco tempo, seriam destinadas somente aos homens. Nesse sentido, pode-se dizer que, letra A consolidação dos direitos da mulher se dá a partir da diminuição do papel social dos homens na sociedade? Não, isso aqui está errado. Se a mulher ganha um direito, não quer dizer que o homem está perdendo um direito. Letra B. A emancipação e independência conquistadas pela mulher nas últimas décadas mudaram as relações sociais no âmbito profissional e na dinâmica familiar? Isso aqui é a resposta correta. A mulher nos dias de hoje não tem mais aquela visão de que ela é uma dona de casa. Ela possui a sua própria independência, o seu próprio trabalho. Letra C. A inserção feminina no mercado de trabalho é um reflexo de que os homens estão perdendo o seu papel social? Não, tem nada a ver, os homens não estão perdendo nada com isso. Letra D. Algumas atividades sempre estiveram associadas à figura da mulher, enquanto outras são naturalmente destinadas aos homens, e por isso se mantêm ao longo do tempo? Também não. As mulheres podem fazer os trabalhos dos homens, assim como os homens podem fazer os trabalhos das mulheres. Letra E. Alguns processos culturais afirmam a identidade da mulher como sendo a responsável pela família e, por isso, as mulheres devem restringir-se à esfera familiar. Também está errado.
Questão número 18. Leia o texto abaixo que trata do legado da filosofia grega para a cultura ocidental. Podemos destacar como uma das principais contribuições da filosofia grega a ideia de que a natureza segue uma ordem necessária e não casual ou acidental, ou seja, a ideia de que ela opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais. De acordo com esse texto, para os primeiros filósofos, a natureza, resposta é a letra E, organiza-se a partir do princípio da racionalidade. Ó. A natureza segue uma ordem necessária e não casual ou acidental, ou seja, a ideia de que ela opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais. Questão número 19. Leia o texto abaixo. O surgimento dos direitos civis está vinculado às revoluções burguesas na Europa do século XVIII. Elas tiraram a força das monarquias absolutistas e romperam com a sociedade hierarquizada do período pré-moderno. No absolutismo monárquico, a autoridade política detinha o poder com base em privilégios sociais, nobreza hereditária. Os filósofos do liberalismo político foram os autores das doutrinas contratualistas, também denominadas contrato social. Elas fundamentaram no plano ideológico a nascente igualdade formal nas relações entre os cidadãos. De acordo com esse texto, a partir das revoluções burguesas, resposta à letra D, o povo passou a exercer seus direitos na sociedade. Olha aqui, ó. Surgimento dos direitos civis. Depois, ó, o contrato social. Elas fundamentaram no plano ideológico a nascente igualdade formal nas relações entre os cidadãos. Questão número 20. Leia o texto abaixo. O que Czar tinha mais em comum com os antigos reis absolutistas, como Luís XIV, do que com os soberanos das monarquias parlamentares, como a que existe hoje na Inglaterra. Apesar disso, ele era muito popular. O povo, mesmo quando se rebelava, punha a culpa dos problemas do país nos nobres, nos ministros, nos funcionários públicos, nos latifundiários ou, com muita frequência, sendo nisso apoiados pela propaganda oficial, até nos judeus. A figura do czar era sempre poupada, pois se achava que ele era bondoso e que seus assessores não o deixavam saber da verdadeira situação. Esse texto apresenta qual aspecto que mantinha a ordem na Rússia pré-revolucionária? A resposta é a letra D. Imagem positiva do governante russo. Olha aqui, ó. A figura do czar era sempre poupada, pois se achava que ele era bondoso e que seus assessores não deixavam saber da verdadeira situação. Questão número 21. Observe a imagem abaixo. Essa imagem refere-se a qual característica marcante da Guerra Fria? Então, aqui na imagem percebe-se a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a chegada na Lua. Questão número 22. Leia o texto abaixo. Queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi o maior símbolo da divisão do mundo entre bloco ocidental e oriental. O primeiro, liderado pelos Estados Unidos, tinha o capitalismo como sistema econômico. Já o segundo, encabeçado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era adepta do socialismo. O Muro de Berlim tinha 156 quilômetros de extensão e cerca de 300 torres militares para observação do movimento nos arredores. Fora isso, era protegido por cães policiais e cercas eletrificadas. De acordo com alguns historiadores, o número estimado de pessoas que morreram tentando passar de um lado para o outro é 80. Da mesma forma que foi o símbolo do começo da Guerra Fria, também foi ícone do seu fim. Nos últimos anos da década de 80, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrou em colapso e diversas manifestações começam a surgir nas duas partes da Alemanha, reivindicando a destruição do Muro de Berlim. Naquele mesmo ano, populares portando marretas e outras ferramentas derrubaram o muro em um protesto televisionado para o mundo todo.
A queda do Muro de Berlim, abordada nesse texto, representou um importante marco geográfico para a Alemanha, porque resultou no processo de reunificação territorial. Com a queda do Muro de Berlim, unificou-se os lados ocidental e oriental da Alemanha. Questão número 23. Nos últimos 50 anos no Brasil, um dos fatores mais marcantes é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Essa conquista é resultado da luta de alguns grupos, como, letra B, feministas. O feminismo é um movimento que busca construir um mundo em que a igualdade entre os gêneros seja uma realidade. Questão número 24. Leia o texto abaixo. A história do surgimento do conceito de estratificação social se confunde com a história do pensamento social, com interesses de compreensão de questões relacionadas às desigualdades econômicas, sociais e políticas, ligando-as à teoria da naturalidade, da permanência e da inevitabilidade. Iniciou-se uma busca de respostas acerca da estratificação e seu possível objetivo social, baseando-se nos conceitos de sociedade, classes e comportamento dos indivíduos. De acordo com esse texto, a estratificação social está relacionada, resposta é a letra A, à posição social de um determinado grupo. A estratificação social no mundo da sociologia é um conceito que envolve a classificação das pessoas em grupos com base em condições socioeconômicas comuns, um conjunto relacional das desigualdades com as dimensões econômicas, social, política e antropológica. A gente pode ver aqui ó, também no texto, ó, compreensão de questões relacionadas às desigualdades econômicas, sociais e políticas, baseando-se nos conceitos de sociedade, classes e comportamento dos indivíduos. Questão número 25. Leia o texto abaixo. A origem da filosofia. Alguns pensadores gregos, admirados com a realidade e insatisfeitos com as explicações dadas pela tradição e mitos, começaram a fazer perguntas e a buscar respostas. Esses pensadores perceberam que a verdade do mundo e do homem não era algo misterioso e secreto, que precisasse ser explicada apenas pelos deuses e mitos. Esses pensadores acreditavam que o mundo podia ser conhecido por meio da letra E, razão. O texto aqui diz, ó, que eles estavam insatisfeitos com as explicações dadas pela tradição e mitos. Começaram a fazer perguntas e a buscar respostas. Questão número 26. Leia o texto abaixo. É importante deixar claro que a mitologia grega, em suas origens mais remotas, está ligada a uma visão de mundo de caráter religioso. Ao contrário, à medida que avançamos no tempo em direção aos nossos dias, a mitologia vai se esvaziando do significado religioso e ganhando principalmente um caráter artístico. Em outras palavras, no século XV, ao retratar uma deusa greco-romana como Vênus, o pintor Sandro Botticelli não a encarava como uma entidade religiosa, mas como um ideal estético. Com base nesse texto, a mitologia grega, resposta vai ser a letra C, deixou uma herança cultural importante no mundo ocidental. O texto aqui fala, ó, a mitologia vai se esvaziando do significado religioso e ganhando principalmente um caráter artístico. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.